Olá, eu sou a professora Célia Ávila, estou aqui para darmos início à nossa quinta aula da semana da Maratona de Costura. Meu objetivo durante toda essa semana de aulas, que está assim quase chegando ao fim, mas nós ainda temos 2 aulas práticas de costura, é te mostrar que é possível ser uma costureira de sucesso e o caminho para transformar a sua carreira por meio de um conteúdo de qualidade. Afinal, isso é o que significa ser uma costureira profissional, estar atentas às tendências, às novas oportunidades e possibilidades, buscando se atualizar e se aperfeiçoar sempre mais. Isso é o que fazem as costureiras profissionais de sucesso. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais aos comentários que vocês estão deixando nos vídeos anteriores e toda a interação que estamos tendo através dos comentários e dos grupos do WhatsApp. Eu estou amando toda essa interação que estamos tendo. E esse quinto encontro é mais do que especial, porque hoje você vai poder finalmente saber tudo sobre tecidos e o que você precisa para ser uma profissional de destaque e reconhecida na área. Você também saberá como pular etapas e avançar mais rápido de nível, garantindo a sua vaga no meu curso de costura Comunidade Costurando a Moda, que abriremos vaga em breve. Mas antes de começarmos o conteúdo de hoje, vamos fazer uma rápida revisão no que vimos nas aulas anteriores. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós tivemos uma aula teórica onde você pôde aprender como ser uma profissional na costura. Na segunda-feira à noite, nós aprendemos a costurar uma saia super linda com acabamentos sofisticados. Na terceira aula, que foi na terça-feira pela manhã, você aprendeu tudo sobre a profissão costureira. E nós tivemos uma quarta aula na terça-feira à noite, onde nós pudemos costurar uma regata feminina e eu te ensinei naquela aula como fazer o acabamento no revel, uma peça com acabamento super refinado e toda feita na máquina reta, para te provar que é possível fazer peças lindas. Pelo menos agora, quando você está no início aí do seu aprendizado, não ter que depender de ter um overlock para costurar peças lindas. E todas essas peças que eu estou ensinando essa semana, estou disponibilizando gratuitamente o molde para você já ir praticando aí na sua casa. Lembrando que os moldes estão sendo disponibilizados no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E o link está aqui na descrição desse vídeo. E hoje estamos aqui juntas novamente, desta vez para falar sobre a sua grande oportunidade e tudo o que você precisa saber sobre tecidos. Nessa aula você vai aprender sobre fibra dos tecidos, composição dos tecidos, características e construções dos tecidos e muito mais. Mas tudo assim, sem segredo, vou compartilhar tudo porque eu quero que você seja uma costureira profissional de sucesso. Porém, se por algum motivo você ainda não assistiu a algum dos vídeos anteriores, recomendo fortemente que pause agora aqui e assista tudo na sequência para não ficar perdida e também para não perder o conteúdo incrível que foi compartilhado com você. Afinal, as aulas vão sair do ar em breve. Mas se você já está com conteúdo em dia, vamos ao conteúdo que preparei para esta aula de hoje, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre tecidos. Conhecer a estrutura de tecidos é muito importante na produção de roupas. O tecido é a principal matéria-prima na confecção e é necessário escolher qual é o mais indicado para cada produto a ser confeccionado. E na hora de selecioná-lo, conhecer o tipo de entrelaçamento dos fios auxilia na identificação do tecido. Mas conhecer os tipos de entrelaçamento ajuda a definir como podem ser utilizados, como será feito o manuseio e que tipo de acabamento pode ser dado àquela roupa. Vamos falar agora sobre fibras têxteis. Fibras ou fios são matérias-primas a partir do qual um tecido é criado.
Então, elas podem ser de fibras naturais, que são as vegetais, as de animais e as minerais. As vegetais são o algodão, o linho e o rami. As fibras animais são a lã e a seda. E as minerais, o amianto. Existem também as fibras sintéticas, que são poliéster, poliamida e o acrílico. Poliéster e poliamida, elas são derivadas do petróleo. Existem também as fibras artificiais, que são as celulósicas, que delas é a viscose e o modal, e as proteicas, que são a lanital. Essa não é comercializada no Brasil. Agora nós vamos falar algumas características das fibras. Então nós vamos começar falando do algodão. O algodão ele é muito usado, né, na indústria têxtil e é muito conhecido por nós. Então nós vamos começar com essa fibra natural que é o algodão. Então vamos falar agora das características do algodão. O algodão ele é suave, ele é confortável, ele possui boa solidez, ele é de fácil manuseio. Fazer peças em algodão é super mais fácil, é super mais prático. Ele seca rápido também. O algodão, ele também é hidrofílico. O que é isso? Ele tem uma alta capacidade de absorção. Roupas feitas de algodão absorvem suor, mantendo assim um maior conforto. Então, ele absorve maior suor, o suor evapora logo e você, novamente, se você suou com aquela roupa, né, a roupa já tá seca novamente, porque ela absorve e evapora com grande facilidade. Também o algodão ele pode ser misturado com qualquer outro tipo de fibra. A mistura de algodão também dá elasticidade e propriedades únicas à peça. E o tecido 100% algodão cru, ele tem um brilho fosco, um brilhozinho agradável. Ele não tem tanto brilho, mas fica aquela coisa bonita, agradável aos olhos. E também ele é hipoalergênico, o que significa que tem baixa tendência para provocar reações alérgicas. É por isso que você já ouviu falar, sabe que quando a gente vai fazer um enxoval para bebê, a gente dá preferência em usar tecidos para o enxoval, tecidos para roupinha, que sejam 100% algodão, para evitar que cause alergia ali no nosso bebezinho. Vamos falar agora das características do linho. O linho ele também é suave, ele é confortável, e o linho é um tecido também muito resistente e por isso ele é um tecido polivalente. O que é isso? Ele pode ser usado em diversas peças de roupas, né, gente? Ele é usado no vestuário, em acessórios, revestimentos, coxas, bolsas, artigos de cama, mesa e banho, peças de design. Então, em várias áreas aí você vai encontrar peças confeccionadas com o linho, por ele ser esse tecido resistente e polivalente. A fibra do linho possui ótima absorção e retenção de pigmentos, propiciando uma gama infinita de tramas e alta versatilidade tanto para vestuário, tanto para decoração. Apesar de reter bem o calor, este é um tecido que respira bem, sendo confortável no toque também. Em sua composição natural e artesanal, é material ideal para pessoas com alergias a fibras sintéticas. Então, tanto a fibra do algodão quanto a do linho são ideais para pessoas que são alérgicas a fibras sintéticas. E também para bebê, né, para não causar ali nenhum tipo de alergia. Agora nós vamos falar do poliéster. O poliéster ele é uma fibra artificial derivada da borra do petróleo e ele é uma peça, as peças feitas de tecidos de poliéster são fáceis de lavar, são peças que secam rápido, não necessita passar, na sua grande maioria, algumas até que precisa sim. Normalmente os tecidos eles são mais leves, são confortáveis, ele facilita também o transporte do suor para fora do corpo, pode ser usado em clima quente, longa durabilidade, tecidos de poliéster eles duram bastante tempo e ele tem uma ótima solidez de cor, ele absorve bem a pigmentação e não é um tecido que desbota com facilidade, tipo o algodão. O algodão você pode observar que normalmente
toda regra tem exceção, os tecidos de algodão, a estampa com o tempo ela vai desbotando, vai desmanchando, e no poliéster não, ele já fixa bem melhor o pigmento. Agora nós vamos falar de outra fibra artificial, que é o poliamida. O poliamida também ele é derivado do petróleo, mas de uma partezinha melhor ali do petróleo. Ele também tem a excelente absorção do suor do corpo, que evapora-o e mantém a peça sempre seca. Ele tem um toque macio, só que a diferença do poliamida para o poliéster é que o poliamida ele já tem um toque mais gelado. Apesar de que a indústria têxtil ela tem aprimorado tanto o poliéster que hoje em dia a gente já consegue tecidos de poliéster com essa característica mais parecida com a poliamida. Ele também tem os tecidos de poliamida têm ótima elasticidade e um caimento perfeito. Ele é de fácil lavagem, rápida secagem e também, muitas das vezes, não precisa passar. E é um tecido também de longa durabilidade e ideal para climas quentes, porque pelo aquele seu toquezinho, friozinho, geladinho que a poliamida tem. Então agora nós vamos falar das características e construções dos tecidos. Então, o tecido ele tem alguns tipos de estrutura de entrelaçamento, o que vai dar as características que nós falamos anteriormente aos tecidos. Então, vou colocar aqui na tela uma imagem para que você possa ver e entender melhor aquilo que eu vou falar. A estrutura de tecidos é um entrelaçamento de fios, no caso de tecido plano, ou de laçadas, no caso de malha. Algumas estruturas principais que constituem o tecido são tafetá, cetim, sarja, jacá e a estrutura de malha. O ligamento significa a forma como os fios compõem um tecido. Todos os tecidos são produzidos através do entrelaçamento de dois fios, os da trama, dispostos no sentido da largura do tecido, e o do urdume, no sentido do comprimento do tecido. Os fios do urdume são dispostos perpendicularmente aos da trama. Bom, e o que chamamos de fio do tecido, toda aula que eu faço aqui de costura, eu sempre falo com vocês, observe o sentido do fio do tecido. Olha, tem que seguir o sentido do fio do tecido, senão a roupa fica torta, senão vai dar defeito, né? Então, o que chamamos de fio do tecido é o sentido em que corre o urdume. Conhecer sobre isso é fundamental porque vai influenciar no caimento aí da peça, da sua criação. Vamos falar agora sobre a estrutura de tafetá ou tela. Essa estrutura é a mais simples, tá? A trama do ligamento dela cruza o urdume passando por um fio por cima e um fio por baixo, sucessivamente. Então vai um fio por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Na volta, o urdume que estava por cima fica por baixo. Quanto mais grosso for o fio e quanto mais próximas estiverem as carreiras, mais firme será o material. Entre os tecidos de ligamento tela ou tafetá estão o tricoline, o linho, o percal, o chifon, musseline, a organza, o chantum e o tafetá. Olha só aqui na tela como é que é a estrutura de tafetá. Então, como nós falamos aqui, é um fio de urdume passando por cima e um fio da trama por baixo. Urdume por cima, trama por baixo. Depois volta fazendo o contrário. Então, quanto mais grosso for o fio e mais junto for, mais colocado um fio no outro, mais estruturado vai ficar esse tecido. Vamos falar agora sobre a estrutura sarja. Uma das 3 estruturas fundamentais em que o fio da trama passa sobre pelo menos 2, mas nunca mais do que 4 fios da trama. Em cada nova passagem, a trama avança uma unidade para a direita ou outra para a esquerda, formando uma estria diagonal, como você vê aí na imagem. O entrelaçamento diagonal é bem mais firme que o ligamento tela. O avesso desses tecidos você vê claramente a diagonal. Então, entre os tecidos de ligamento sarja estão a sarja, gabardina, brim, o jeans, né, o denim, o brim, que é o jeans, e o tweed.
você pode observar, você pega aí um tecido jeans e você vai ver o avesso. Então, você vai ver que existe uma diagonalzinha aí, igual a gente está vendo aqui agora na nossa imagem. Vamos falar sobre a estrutura de cetim. É bem parecido com a estrutura da sarja, mas costuma ter repetições de 5 a 12 fios de urdume e trama, tá? No cetim, a diagonal não é tão visível porque o número de repetições é muito grande. Essas repetições deixam o tecido liso e brilhante. Às vezes a gente, antes de conhecer, eu achava que era o próprio fio que tinha o brilho. Não, o fio é o mesmo, é a forma como ele é feito ali, esse entrelaçamento é que vai dar esse brilho ali aos tecidos. Então, quando você vê um tecido tipo assim, uma sarja cetinada, é a forma que ela foi traçada ali que vai dar esse brilho a ela. Usam esse tipo de estrutura desde tecidos de seda até tecidos de poliéster, o algodão e a poliamida. Mas os de fibra natural são melhores ao toque, tem melhor caimento e beleza, eles são menos brilhantes. Então, os tecidos nessa estrutura de cetim, que são feitos de fibras artificiais, como o poliéster e a poliamida, eles ficam mais brilhosos, tá? Então, os de fibra natural, como o algodão, a seda, o linho, quando é feito nessa estrutura, eles dão aquele brilho, mas não fica com tanto brilho assim. Então, vamos ver quais são alguns exemplos de tecido com essa estrutura de cetim. O cetim, aquele que a gente conhece, né? Crepe de seda, veludo de seda. Então, aqui você vê a estrutura do cetim como ela é. Então, essa forma e essa estrutura de entrelaçamento é que vai dar o brilho ao tecido. Eu vou falar agora sobre a estrutura jacá. Você conhece tecidos de jacá? Comenta aqui no vídeo para mim que eu quero saber. A estrutura jacá é conseguida por meio de uma mecânica jacquard, que controla separadamente os fios, entrelaçado fio a fio da teia e da trama, de modo a formar desenhos elaborados na superfície do tecido. Vamos a exemplos de tecido jacquard. Nós temos o damasco, brocado, tecidos para decoração. Então, tecidos com essa estrutura de jacquard são muito usados também, tanto no vestuário como em decoração, almofadas, coxas, capa de almofada, né, coxas, e também é muito usado também no vestuário. Então, olha só, a estrutura de jacquard, ela vai formando, como você pode ver aí na imagem, desenhos no tecido. Vamos falar sobre a estrutura de malha. A malha é muito amada por uns, pouco amada por outros, mas eu particularmente amo a malha porque é muito fácil tanto trabalhar com modelagem quanto costura em malha, né? A gente consegue fazer peças muito mais rápido, né? Trabalhando com malha, fora o conforto que a malha dá. Mas qual é a estrutura da malha, né? A malha é feita entrelaçando os fios sempre no mesmo sentido, ou todos na trama, ou todos no urdume. O processo de malharia ele é feito com agulhas e é bem parecido, sabe com o quê? Com tricô. Alguns exemplos de malhas são a ribana, a meia malha, moletom, piquê, a viscolaicra, urda, liganete, malha jersey, a radiosa, são exemplos de malha para você se situar aí. Então, como você pode ver aí na tela, como é que é feito a estrutura de malha, né? É feita entre entrelaçamento dos fios. Então, agora nós vamos falar sobre indicação de uso de alguns tecidos, porque você, como costureira profissional, você precisa saber para determinado modelo qual é o tipo de tecido que vai ter um bom caimento, que vai valorizar ali aquela peça. Então, se você quer fazer roupas esvoaçantes e soltas, esse tipo de roupa pede tecidos leves e soltos como a musseline, crepe de seda, o chiffon, o crepe georgette, gazar, tricoline, cetim, uma cambraia e também a viscose. E para roupas mais estruturadas, agora já é o oposto, né? Roupas estruturadas e ajustadas ao corpo, cetim grosso, um crepe, um cetim mais encorpado, o brim, o piquê, sarja cetinada,
o xantum e o tafetá. Vamos entrar no inverno, não? Quais são os tecidos que se usa para o inverno? Então, vai ser tecidos mais quentinhos, tipo tweed, alguns tipos de veludo, a lã, o tricô, tecidos brocados, o jacar, que são tecidos mais grossos, mais quentinhos. Bom, agora que nós já podemos conhecer algumas estruturas de tecido, formas de entrelaçamento e indicação de uso para alguns tecidos, nós vamos falar de um assunto muito importante que é sobre a questão do fio do tecido, mas na hora de você posicionar um molde sobre o tecido, tá? Vamos colocar aqui um tecido, você observa aqui que nós temos a auréola nesse tecido, que é o sentido do comprimento, e nós temos a largura desse tecido, que a gente já aprendeu lá no início dessa aula, que é a trama, que faz a largura do tecido. Quando você vai colocar o molde sobre o fio do tecido, normalmente a gente usa o fio reto, que o fio do molde ele tem que estar paralelo ao fio do urdume, que é o comprimento do tecido. Porém, nós temos 3 formas de cortar um tecido. Pode ser cortado no fio reto, que é o fio do urdume, pode ser cortado no sentido do fio atravessado, que é o fio da trama, e também ele pode ser cortado no sentido enviesado desse tecido, quando a gente corta no tecido enviesado. Quando você quer uma roupa evasê, que tenha um pouquinho mais de caimento, e peças em godê. É muito importante você observar e posicionar corretamente o molde sobre o fio do tecido, porque um molde posicionado incorretamente sobre o fio do tecido, você vai causar, por exemplo, decotes com papo, cava com papo, perna de calça repuxando. Por que isso acontece? Porque o molde ele não ficou no fio reto corretamente, e quando o fio ele não está nem certinho no fio do comprimento, nem certinho no fio da trama, que é o da largura, ele vai ficar, nós, como vimos aqui nessa imagem, né? Ele é na horizontal e na vertical. Então, ele tem que estar ou nesse ou nesse. Senão, ele fica meio tortinho ali. O que vai acontecer com esse tecido? Ele vai perder ali a estabilidade dele e pode causar alguns defeitos na sua peça. Então, aqui nós podemos ver que o tecido ele pode ser cortado tanto no fio reto, no fio atravessado ou no fio enviesado, desde que o molde tenha sido posicionado corretamente sobre o fio do tecido. Um exemplo de quando a gente corta uma roupa no fio atravessado, muito comum, é quando você compra um tecido barrado. Quando você compra uma renda que for barrada também, ou se o sentido do bordado da renda for sempre no sentido da largura do tecido, é comum você cortar ele no sentido do fio atravessado. Mas, observando sempre aí essa instrução que eu te passei, a roupa ela não fica com defeito. Agora, com relação ao caimento da peça, o fio do urdume, que é o do comprimento, quando você corta uma roupa no fio reto, essa roupa ela vai ter um caimento melhor, tá? O fio da trama, normalmente a roupa ela não tem aquele caimento assim que o fio do urdume tem, tá? Então, quando eu vou fazer uma roupa, por exemplo, com tecido barrado, eu evito fazer uma saia, normal nem dá, né? Se você vai fazer um vestido evasê, alguma coisa, nem dá, porque senão você não consegue aproveitar bem ali o barrado. Mas evite, né, fazer roupas assim mais abertas, porque ela não vai dar um caimento bom. Pode ser que tenha algum tecido até que dê assim um pouquinho melhor, mas não estou falando assim no modo geral, tá? Quando a roupa ela é cortada no fio enviesado, ela dá, o tecido ele já, naturalmente, ele já cria uma leve elasticidade, isso faz com que a roupa, a manga ela fique um pouquinho mais, melhore, né? O caimento, os movimentos assim, quando você faz uma manga no sentido enviesado. Eu particularmente não tenho esse hábito, mas eu já conheci pessoas que tinham esse hábito de cortar uma manga no sentido enviesado no tecido. E é isso o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, né? Para que vocês possam já, como costureiras iniciantes, eu sei que tem muitas de vocês que já são profissionais, que estão acompanhando aqui essa semana de maratona de costura, mas são conteúdos que
precisam, né, que vocês, agora que você ouviu falar sobre isso, corre atrás e procure com mais profundidade conhecer sobre esse conhecimento, porque com certeza vai fazer com que você se destaque aí no seu mercado, né? Aí no seu bairro, na sua cidade, você sendo uma costureira que sabe indicar bem os tecidos, que conhece sobre os tecidos, que sabe cortar bem um tecido e aquela roupa ter um bom caimento, não tem como você não ser uma costureira profissional de sucesso. Então eu vou agradecer você que está aqui comigo, participando aqui dessa aula, ficou até o final. Lembrando que hoje à noite nós temos uma aula ao vivo de costura, onde eu vou te ensinar o passo a passo de como cortar e costurar um vestido tubinho. E fique preparado se você quer ser uma costureira profissional de sucesso. Continue participando aqui dessa semana de Maratona de Costura, que nós ainda temos mais 2 aulas pela frente, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Bom dia, Célia. Olha, Célia, você me fez acreditar que é possível desenvolver a arte de costurar. Pois o que eu sempre busquei em aulas de costura, eu encontro com você. Você é didática, tem conhecimento e técnicas suficientes para o bom desempenho da modelagem e costura. A modelagem e a costura, caminhando juntas como você propõe, facilita o aprendizado. Sucesso para você e para nós, meninas costureiras. Abraço. Bom dia, meninas. Venho aqui deixar meu testemunho. 3 anos atrás, encontrei o canal da Célia Ávila no YouTube. Desde então, eu passei a segui-la, já faz 4 anos. E com isso, tenho praticado muitas minhas costuras, principalmente com os moldes prontos do canal Célia Ávila no YouTube. Célia, obrigada. Você é uma bênção em nossas vidas. Um beijo grande, minha querida. A filha, né? E procurei algumas professoras para aprender, mas infelizmente a gente não foi muito bem sucedida nisso, né? Porque elas usavam muito aquela coisa de gabarito, sabe? Não sei se você chegou a ver, aqueles. Não é base, é gabarito, né? Sei, eu sei o que é. Então, e não encontrava uma pessoa que ensinasse a gente a fazer sob medida. A gente não conseguia, era raro. Eu falei, deve ser boa, né? Agora vai. Mas a gente se decepcionou de novo. Ficamos lá uns 3 meses e realmente não era o que a gente esperava, né? Eu cheguei até a perder tecido, né? Porque não era legal. Falei, gente, não é possível, né? Então eu falei, eu vou me aventurar no YouTube da vida aí, né? Eu vou procurar alguma coisa. Aí minha filha queria fazer alguns vestidos de malha, né? Aquele tipo jacar, né? Eu falei, eu vou ter que procurar alguém que tenha alguma base, né? Porque eu sabia que o tecido, a base para um tecido plano não daria para um tecido de malha. Aí, então, eu comecei a fuçar no YouTube, e aí, uns 4 anos atrás, eu achei você. E aí, a minha primeira compra com você foi a base de malha, que eu tenho até hoje. E de vez em quando a minha filha faz os vestidos, que ela gosta muito de vestido godê, vestidinho simples, mas de malha, né? Então ela usa as suas bases. E aí eu falei, mas eu gosto de malha, mas eu gosto mais de tecido plano. Então eu comecei a assistir todos os seus vídeos, aprendi muita coisa, né? Aliás, eu aprendi tudo, né? Porque eu não sabia nada, eu vi que eu não sabia nada. Porque a roupa da gente, né? Sabe como você fala? Que fica desbeiçando, fica papo. Falei, puxa vida, será que é isso mesmo? É assim mesmo, né? Aí comecei a aprender com você, aprendi as transferências de pence, as pences camufladas, né? Que você sempre bem ensina, os embebimentos, né? E aí eu vi que eu falei, esse aí então o segredo, né? E aí me interessei, aí até comprei outras máquinas, falei, agora vai. E eu costuro para minha nora, para minha filha, para minha netinha, é o que eu mais costuro, né? E para mim também. E aí a gente está indo, aprendi muito mesmo, é muito contente de ter encontrado você com as suas técnicas, suas dicas, e estamos bem. Aí quando você falou que ia fazer o nosso curso, né? A comunidade.
Isso, aí eu falei assim, falei para meu marido, não quero perder, eu quero fazer. Foi, então faz. E estamos contentes com tudo, né? Aí, ó, já até fiz a blusa Ivone, ó, tá aqui. Então, eu já costuro há muito tempo, né, Célia? Só não gosto de modelar. Eu acho que toma muito tempo e eu me confundo naqueles números e nunca gostei de modelar. Embora já fiz vários cursos de modelagem, mas não sou muito amante de modelar. Então, eu sempre procurei costurar por moldes prontos. Revista de modelagem, sempre procurei moldes prontos. E há uns 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, eu entrei num grupo de costura de WhatsApp e conheci uma pessoa lá que fazia parte do seu canal no YouTube. E essa pessoa começou a divulgar você e eu corri lá no YouTube para te conhecer, para assistir as suas aulas e gostei do conteúdo. Foi daí para cá que eu comecei a costurar. É que as roupas que você ensina, geralmente você ensina ela essa semana, quando é daqui 2 ou 3 semanas eu vejo na loja. Ou na revista Manequim, entendeu? Eu já vi coisas que você ensinou no seu canal no ano passado, que 2 meses depois saiu no Manequim. 1 mês depois saiu na Manequim. Você entendeu? Eu falei assim, as roupas que ela ensina são atuais ou vão estar atuais logo, entendeu? Então, para mim, isso é muito favorável. Olhem, eu sigo a Célia há muito tempo. Primeiro, eu aprendi a costurar, eu passei por uma enfermidade muito grande, uma depressão, ansiedade, eu fui internada, eu fiquei muito doente. E um dia, eu mexendo no YouTube, eu achei o canal da Célia, e como eu sou de ansiedade, não, eu quero as coisas já tudo prontas. Então, eu achei a Célia, e ela ensinava a fazer uma carcela, eu aprendi um vídeo de uma carcela como essa. E ela ensinava do início, de como cortava, de que lado costurava, dos detalhes. Então eu disse, aqui que eu vou ficar.